Estava olhando aqui agora pela manhã um livro, a gente já viu bastante coisa do material aqui do professor Humberto. Então a gente tem que continuar aí lendo, se preparando, porque dia 29, né, basicamente daqui a uma semana, 2 semanas, a gente já começa nossas atividades. Temos ainda mais 2 encontros para a gente concluir os assuntos e tem as questões também para corrigir. Eu vou trazê-las aí, acredito que na próxima aula a gente já consegue discutir todas elas. Já funciona também como uma preparação para as avaliações de vocês que se avizinham aí, que a reitoria baixou uma resolução ontem de que as provas não terão mais a duração de 24 horas, terão apenas a duração de o tempo da aula, que são 2 horas mais 6 horas, então serão 8 horas para fazer a prova. Então isso exige que vocês leiam o material antes, porque se for pesquisar depois que receber a prova sem saber onde buscar informação, vai ficar bem difícil, mas nada que a gente não consiga fazer, né. Também vou observar que as respostas devem ser mais resumidas, né, mais simples, para que dê tempo de fazer toda a prova. Mas não se preocupem não, eu vou saber fazer isso para vocês, ok? Bom, nosso tema de hoje, que está separado, é prazo. Tema bastante amplo no livro, o autor traz uma série de classificações. Sim, tem muitas classificações que elas são importantes, né, todas elas são importantes, mas algumas são mais importantes quando a gente está mais, dentro de um projeto de pesquisa, dentro do desenvolvimento, porque falando sobre o viés prático da disciplina, o que é importante do prazo é a gente saber contar prazo, a gente entender a lógica da contagem desse prazo para que a gente possa, realizar os atos processuais aí dentro daquilo que a lei estabelece, né. Principalmente, a grande maioria de vocês vai para a área da advocacia, então principalmente para o advogado, porque prazo para o advogado, quem faz estágio aí sabe bem do que eu estou falando, prazo é um tormento na vida do advogado, enquanto profissional do direito, ok? Bom, eu vou aproveitar também para desligar aqui a câmera para melhorar o sinal para todo mundo, beleza? Então, vamos lá. O tema de hoje, então, são os prazos. Quando a gente começa em prazo, tem que fazer essa separação para vocês aí desde já, que são 3 tipos de prazos. Nós temos o chamado prazo legal, judicial e o convencional. Não é difícil aqui não, né? Prazo legal é aquele que decorre da lei. Todas as vezes que vocês verem a palavra legal, associem ela à palavra lei. Então está aqui, ó. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Então, boa parte dos prazos, eles estão na lei. A lei teve o cuidado de disciplinar a questão dos prazos. Mas não se preocupem em ficar decorando prazos. Com o tempo, vocês vão aprendendo isso. É óbvio que alguns prazos a gente tem obrigação de saber desde sempre, que é, por exemplo, o prazo da contestação, que é um prazo de 15 dias, o prazo de uma apelação, que também são 15 dias. Fora isso, os demais prazos a gente vai com o tempo, vai aprendendo aí, durante a vida profissional, e lembrando também que sempre que necessário é só buscar a legislação que você vai encontrar isso lá. Mas, como a lei não consegue prever todos os cenários, ela deixou uma brecha para que quando a lei não tratar desse assunto, né, o juiz possa fazê-lo. Então nós temos lá também o prazo judicial, que como está escrito ali também, ele é estabelecido pelo juiz. Então, existem alguns prazos que o próprio juiz é quem vai determinar, o próprio juiz é quem vai fixar. É o que ocorre, por exemplo, com as audiências, é ele quem marca, né? E sempre que a lei não trouxer um prazo, né, está aqui no parágrafo primeiro, quando a lei for omissa, o juiz determinará o prazo em consideração, levando em consideração a complexidade do ato. Então, por exemplo, a entrega de documentos. A lei não coloca um prazo para que as partes entreguem determinados documentos num processo. Então, o juiz pode determinar lá que o autor
entregue a declaração do imposto de renda no prazo de 10 dias, 5 dias, um mês, ele, o juiz, tem essa liberdade para poder, então, fixar o tal do prazo judicial. E, por fim, nós temos também o chamado prazo convencional, que vem de convenção, que vem de acordo, vem da palavra acordo, né, que é realizado entre as partes. Então, as partes podem, de repente, convencionar, fazer um acordo de que ah, pedir o adiamento de uma audiência, né, pedir a suspensão do processo para uma tentativa de acordo. Então, as partes têm liberdade para fazer determinados requerimentos quanto a prazos. Então, basicamente, são esses 3 tipos de prazos que eu tenho, né? Prazo legal, que representa aí 80, 90% dos prazos, prazo judicial, que é aquele fixado pelo juiz, e o convencional, que é, assim, uma minoria de vezes em que isso acontece, ok? Bom, visto isso, nós temos que entender o que a lei prevê para determinadas situações jurídicas. A primeira delas é a que está ali para nós no parágrafo 2º do mesmo 218, quando estabelece o seguinte: quando a lei ou o juiz não determinar o prazo, a intimação que obriga um comparecimento, que obrigarão a comparecimento após decorrida 48 horas. Então, entendam isso aqui: se é para comparecer perante o juiz, se o juiz quer conversar com as partes, com os advogados, ou principalmente se ele quer conversar com alguém estranho ao processo, uma audiência para que tenha a oitiva de uma testemunha, essas pessoas têm que ser intimadas com uma antecedência mínima de 48 horas. Para que essa antecedência? Para que as pessoas possam se organizar, para que as pessoas possam preparar a sua vida para um momento tão importante quanto é esse de estar ali em presença do juiz. Perfeito? Então, não se concebe que alguém possa ser intimado com prazo inferior a 48 horas para que possa participar de um evento perante o juiz, de uma audiência, via de regra, para que possa conversar com essa pessoa. Perfeito? Então, para comparecimento, 48 horas. Mas a lei continua e diz assim: inexistindo preceito legal, ou seja, não tem um prazo legal fixando, ou prazo determinado pelo juiz. O juiz também não marcou o prazo, então a lei não marcou, o juiz não marcou, então eu já tenho daí uma previsão de 5 dias para que esse ato seja realizado. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Então o juiz dá o seguinte despacho: cite-se o réu. Né? Quando o juiz manda citar o réu, a gente já estudou, a gente já aprendeu que a citação é para o réu apresentar a sua, caso queira, contestação. Contestação, eu sei que são 15 dias. Então, o juiz despachou. Cite-se o réu. Essa informação ela é suficiente para o advogado para a gente saber que o prazo de contestação é de 15 dias. Mas o juiz pode dar o seguinte despacho: ó, intime o réu a entregar o passaporte no prazo de 10 dias. Bom, a lei não prevê nada para passaporte. O juiz fixou 10 dias. Ótimo. Então, qual é o prazo que ele tem para cumprir o ato? 10 dias. Resolvido, está simples. Mas olha só, o juiz dá o seguinte despacho, uma terceira situação. Intime-se o réu para que entregue o passaporte. E para aí, não fala mais nada. Bom, entregar passaporte não está na lei. O juiz esqueceu ou não quis determinar, não falou nada. Se ele não falou nada, está implícito, então, que eu tenho 5 dias para entregar o meu passaporte. Perfeito? Claro isso, então? Então, quando se trata de comparecimento perante juiz, o prazo mínimo de antecedência são 48 horas. Quando se trata de ato processual, que a lei não diz o prazo, mas o juiz também não marcou, são 5 dias. Mas eu gostaria ainda de chamar a atenção de vocês para esse aspecto que é aqui, ó. Aqui ele fala em 48 horas e aqui ele está falando em
dias. Então, prestem bastante atenção. Horas e dias. Pessoal, em processo civil, está escrito em lugar nenhum dessa forma, mas é proibido misturar grandezas. O que eu quero dizer? Prazo, a gente conta hora a hora, dia a dia, mês a mês. Eu não posso fazer a conversão. Olha só. Então, imaginemos o seguinte. Vamos pegar uma coisa que não está no slide. O juiz marca o prazo de 30 dias para entregar um documento. 30 dias mês? A gente sabe que não. 30 dias não é igual ao mês. Por que que não é igual? Ora, porque fevereiro tem apenas 28 dias. Quando eu pego ali o mês de maio, maio tem 31 dias. Então, olha só, se eu disser, né, hoje é dia 18 de junho, se eu disser, o réu deverá entregar um documento em um mês. Que dia que ele tem que entregar meu documento? Dia 18 de julho, completa um mês. Mas se fosse fevereiro, se hoje fosse 18 de fevereiro, e ele dissesse entregar em 30 dias, qual seria a data? Bom, 30 dias, fevereiro, são apenas 28 dias, então eu teria que entregar o documento dia 20 de março, se eu não errei na minha conta. Se ele dissesse 30 dias, desculpa, se ele dissesse um mês no mês de fevereiro, seriam apenas 18 dias. Então, cuidado, né? Aqui, vamos pegar o que está no nosso slide. 48 horas. O juiz me intimar hoje para praticar um ato em 48 horas, né, eu tenho até daqui a 2 dias, até as, que horas são agora? 10h15 para praticar o ato. Se ele me disser, se eu converter em 2 dias, né, em 2 dias, para praticar o ato, mudaria, não seria mais até às 15, às 10h15. Seria até às 23 horas e 59 minutos daqui a 2 dias. Então vai mudando, as grandezas elas mudam, se confundem, se misturam. Então cuidado. Quando ele fala dia, conta dia. Quando fala hora, hora. Quando fala mês, conte meses. E aí você não vai errar, não vai perder os seus prazos. Certo isso, pessoal? Todo mundo entendeu essa lógica? Espero que sim. Bom, continuando. A lei fixa prazo. Então, ela deu lá para nós 15 dias para poder apresentar uma contestação. Eu só posso apresentar a minha contestação no último dia? Não, eu posso apresentar antes. A partir do momento que me deu o prazo, se eu quiser cumprir no mesmo dia, ótimo. Se não, eu terei o intervalo completo. Então, resumindo, se eu tenho 15 dias para contestar e no 12º dia eu quiser protocolar a minha contestação, posso fazer? Claro que pode, você vai dar agilidade ao processo. Então, ontem mesmo, eu protocolei um documento num processo meu que o prazo terminava dia 30 de junho. Então, antecipei aí, né, quase 13 dias, ganhei um tempo no processo para o meu cliente, fazendo o ato processual antes daquilo que foi determinado. Só toma um cuidado, né? Se eu protocolar no 12º dia, acabou ali o prazo. Eu abri mão dos 3 dias que restavam. Se eram 15 dias, eu abri mão de 3 dias. Eu não posso mudar. Se eu fiz mal feito em 12, melhorei, pensei melhor, não vou poder mudar porque eu abri mão desse meu prazo. Perfeito? Então, posso cumprir antes do término do meu prazo. Ainda, uma coisa importante. Quando se fala em processo, os prazos são contados apenas os dias úteis. Então, sábado e domingo a gente não conta para fim de prazo. A gente não faz esse cômputo de prazos. A gente conta apenas os dias úteis. Foi uma inovação, né, no código anterior. A gente contava também os dias de sábado e domingo. Então, os prazos acabavam ficando menores. Hoje não. Hoje você só conta os dias úteis. A lei tomou um cuidado de observar que são apenas os prazos dentro da lei processual.
os prazos que estão fora, por exemplo, prazo prescricional, que é um prazo do direito civil, ele é contado de acordo com aquilo, é contado incluindo também os dias não úteis, perfeito? Então, para nós, para o processo civil, o prazo que interessa são apenas os dias úteis. Só que dentro desses dias úteis, a lei também trouxe uma previsão que é a seguinte: no período de 10 a 20 desculpa, de 10 de dezembro a 10, de 20 de janeiro, oh Deus, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, nós temos então a chamado recesso forense, né? Então, eu não vou ter prazo sendo contado nesse período. Então, é suspenso todos os prazos, todos os processos, eles ficam suspensos nesse intervalo de tempo. Que, na verdade, é um período que, mesmo que não tivesse na lei, naturalmente as coisas param. Você tem lá aqueles feriados normalmente prolongados de final de ano, então você tem lá Ano Novo, você tem Natal, então, de fato, as coisas já vão parando ali. Coincide também com o período de férias escolares, então muitas pessoas viajam nesse período, então é normal que o processo fique paralisado. Antigamente, quando não tinha esse novo código, não tinha essa previsão. Embora não houvesse a previsão, na prática, mês de dezembro, nesse período, nesse mesmo período aí de próximo do Natal, até o fim de janeiro, até o dia 31 de janeiro, lá até o último dia do mês, normalmente as coisas paravam nos fóruns. Mas não era só isso. Quando chegava no mês de julho, que também era férias forense, o fórum parava de novo. Não satisfeito, né, e era direito do juiz, do promotor, eles tinham lá mais 30 dias de férias. Então, na prática, o processo acabava ficando parado por 3 meses paralisado ali. Se eu considerar que o ano tem 12, um quarto do ano, né, 25% do ano, o processo ficava parado. Hoje melhorou, né, pelo menos a lei disciplinou essa questão, que ele coloca lá o recesso do mês de dezembro e faz a ressalva, né, aqui no parágrafo, no 220, parágrafo 1º, ressalvadas as férias individuais, os feriados instituídos por lei, os juízes, defensoria pública, Ministério Público, advocacia pública, os auxiliares também terão lá o seu período de férias no período previsto no caput. Então, procura-se fazer ali um encontro de férias de todo mundo para que o processo flua melhor. Na prática, sim, a gente consegue sentir uma pequena, muito pequena diferença na aceleração dos processos, mas foi bom que pelo menos disciplinou, né, não tem mais nenhuma irregularidade nessa paralisação que ocorria lá no mês de dezembro. Durante o processo de julho, nós não temos mais essa paralisação, pelo menos não prevista em legislação. Ok? E como tudo para, as audiências também não vão se realizar durante esse período. Mesmo as audiências, elas vão estar paralisadas, eu não vou ter audiência durante esse período, que é o período de suspensão de recesso forense. Perfeito? Bom, falado em suspensão do processo, sou obrigado a fazer uma diferenciação para vocês, que é essa diferenciação de suspensão e interrupção. Quando um prazo ele é suspenso, ele paralisa. Então, suspende-se o prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou qualquer das hipóteses 13. O que é o 313? Coloquei uma aqui: morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, representante ou procurador. Então, vamos imaginar lá que o advogado ele faleceu durante o processo. Então, estava lá no prazo para contestar. Então, o advogado estava trabalhando, já estava lá no 9º dia da contagem do prazo para apresentar a sua contestação. Mas o que acontece? Então, no 9º dia, o advogado veio a óbito, faleceu. Então, o juiz vai suspender o processo e vai abrir um prazo, então, né, para que
a parte constitua novo advogado. Vai dar ali um prazo razoável para que isso aconteça. Então, imaginemos lá que passou o período, felizmente conseguiu um novo advogado. Então, lá no processo, o novo advogado terá o quê? Mais 6 dias. Por que mais 6? É a soma do prazo que correu mais o prazo restante. Então, vai restituir o tempo que, por igual, o tempo que faltava. Então, faltava 6 dias, o novo advogado terá mais esse período para trabalhar e apresentar a sua contestação. Ok? Via de regra, os processos, quando tem alguma questão de prazo, você vai ter a suspensão de prazo, mas a lei prevê, né, a doutrina prevê, na verdade, essa questão da interrupção. Então, pode ser lá que aconteça uma citação inválida. Então, a citação não foi válida, constatamos que a citação não era válida, então o juiz vai interromper essa contagem de prazo. Então, estava lá no 9º dia e descobrimos que a citação não foi válida, que havia um erro, um vício no processo. O novo advogado vai assumir, ele vai assumir tendo o quê? O prazo completo. Então, a distinção é basicamente a seguinte, pessoal. Na suspensão, eu paro a contagem e recomeço de onde parei. Então, para a contagem e recomeça de onde parou. Na interrupção, eu paro a contagem e começo do zero. Começo a contar tudo novamente a partir do zero. Eu tenho um exemplo que é muito ruim, mas é o único exemplo que eu conheço, que eu consigo pensar. Me perdoe aí se alguém passou por essa situação, mas é uma forma de você amanhã ou depois todos lembrarem da distinção entre suspensão e interrupção. Então, interrupção. A gente tem uma situação que é a interrupção de uma gravidez, né? Um aborto. Uma interrupção que pode ser espontânea também, não há nenhum problema nisso, né? O corpo rejeitou lá o feto. Houve o aborto. Então, se houve uma interrupção da gravidez, você vai iniciar essa gravidez a partir, novamente, lá do começo, da inseminação do óvulo, né? Então, a interrupção, você tem que começar do zero, começar tudo novamente, diferente da suspensão, que você retorna do ponto em que você parou, ok? Me perdoe se alguém passou por essa situação, mas enfim, é uma figura de linguagem que ajuda a associar aí na hora de uma prova, de um concurso público, a distinção entre uma coisa e outra. Perfeito? Avançando. A lei ainda prevê uma hipótese de período de suspensão, que é a tal da semana de conciliação. Ano passado a gente fez no Sesumar, aí nas clínicas do 5º semestre, terceiro e quinto semestre, as clínicas, elas trabalharam com a conciliação. Uma boa oportunidade, né, para que as partes possam por fim ao processo e para que o acadêmico também possa ter contato com esse mundo jurídico aí na realidade. Então, durante a semana também de conciliação, ela ocorre, se eu não me engano, em agosto ou setembro, não tenho bem certeza, mas nessa semana aí que for estabelecido, ela não terá tramitação do processo. Por que que não vai ter? Porque é uma semana que todo mundo concentra esforços para tentar resolver os processos mediante acordo. Então, é como se parasse lá o Poder Judiciário para trabalhar numa única atividade. É bom, traz resultado, é um investimento de tempo que, de fato, vale a pena. Perfeito? Bom, nós temos ainda uma distinção entre o que a gente chama de prazo dilatório e prazo peremptório. Isso aqui é uma divisão bastante simples também. Então, entendam o seguinte, o prazo dilatório pode mudar. Acho que essa é a grande palavra. O prazo dilatório, ele muda. O prazo peremptório, ele não muda. E era assim que eu ensinava, né? Era assim que eu ensinava até 2015. Isso é uma regra fixa, era uma regra que não tinha exceções, era uma regra muito fácil de entender. Agora, o novo código, ele ainda aceita essa conceituação, né? Mas ele traz lá algumas questões. Por exemplo, essa primeira aqui, difícil transporte, com marca de difícil transporte. É até difícil de vocês aqui no sul do país pensar
uma dificuldade de transporte, onde nós temos estradas, às vezes não tão boas, mas temos boas estradas. Você pega a região de São Paulo, aquelas rodovias muito boas, pedagiadas, infelizmente, mas de bom transporte. O problema ocorre quando você vai lá para o norte do país, nordeste do país, norte principalmente, quando você tem lá rios para cruzar. Ano passado eu trouxe uma palestra para os alunos de uma juíza que é aqui de Colorado, doutora doutora Maria de Lourdes, que fez uma brilhante palestra e trouxe muitas fotos da época que ela trabalhou na região, acho que no Pará ou no Amazonas, não me lembro, de um outro concurso que ela tinha prestado, e, e ela traz fotos dela lá na Chalana, nos barcos, quando ela morou no barco, ela ficava 30 dias lá embarcada para fazer processo, para cuidar da população. Então, lá você viu que era dificuldade de transporte. Mas, né, lá, nesses casos em que há dificuldade de transporte, o juiz pode mudar os prazos, prorrogar os prazos por até 2 meses, mesmo os peremptórios. Então, hoje, olha só, ao juiz é proibido reduzir prazo sem a anuência das partes. Então, hoje, qual é a lógica? Dilatório, essa lógica é perfeita. Muda, as partes podem mudar, o juiz pode mudar, não tem problema. Por exemplo, uma audiência, o juiz marca quando quer, rol de testemunho, o juiz pode dar um prazo para as partes apresentarem. Agora, peremptório, para mudar só com dificuldade de transporte ou anuência das partes. As partes têm que concordar com essa mudança. Então, hoje, o peremptório muda desde que as partes concordem. Como eu disse no código anterior, do código de 73, não tinha essas exceções, né? Essa aqui até existia, mas essa outra aqui não tinha essa exceção. Eu podia dizer com segurança, né, encher a boca para falar. Peremptório não muda. Hoje, ele muda, desde que as partes concordem com isso. Perfeito? Ok? Então, entendam essa regrinha aí. Ainda dentro do prazo peremptório, nós temos aqui a hipótese de calamidade pública. Então, na calamidade pública, acho que não precisa nem estar escrito na lei isso, né? É uma questão básica da vida. Então, numa calamidade pública, você tem lá, vamos pegar essa segunda foto aqui, ó, uma enchente, nessa proporção aqui. Você acha que as pessoas estão preocupadas com os prazos processuais, preocupadas em reconstruir a vida, reconstruir as casas? Brumadinho, né, aquela calamidade pública que a gente viveu lá em Brumadinho, você acha que ali alguém estava preocupado com o prazo da contestação? Não tinha essa preocupação, né? Mas claro que a vida continua. Superado isso tudo aí, o prazo continua e o juiz aí vai definir, né, prazo para continuidade desses processos, dando prazo para as partes localizarem documentos e algo mais que o valha. Perfeito? Então, caso de calamidade, o juiz pode então definir o prazo que ele entender necessário às partes. Avançando mais um pouquinho, nós temos ainda agora assim, a chamada preclusão. Né? O que é a preclusão? É um texto grande ali, né, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o fez por justa causa. Bem complicado isso, né? Eu prefiro resumir assim. Preclusão, né? O que é a preclusão? Até vou colocar no chat aqui, que o pessoal pode querer anotar. Deixa eu ver se eu abro o chat aqui. Então, o que é a preclusão? Né? Ela nada mais é do que a perda da oportunidade da prática de um ato processual que, em regra, ocorre pelo recurso do prazo. Então, isso aí é a preclusão. Perda da oportunidade da prática de um ato processual que, em regra, ocorre pelo decurso do prazo. Isso é o que a gente chama de preclusão temporal.
que é o que de fato acontece nos processos. Então, bem no popular, preclusão é perda de prazo. Perdeu o prazo, houve a preclusão. Então, bem no popular, essa é a expressão que eu posso utilizar, né? Cientificamente falando, eu prefiro essa perda de oportunidade da prática de um ato que, em regra, ocorre pelo decurso do prazo. Esse é um conceito mais elaborado de preclusão. Então, resumindo, 15 dias para protocolar a sua contestação. Se você não protocolar até o 15º, no 16º, houve preclusão. Então, você nunca mais, absolutamente nunca mais, vai poder contestar aquele processo, porque você perdeu o prazo. Perfeito? Nós temos, a doutrina traz mais duas formas de preclusão que ocorrem, né, são mais raras, menos importantes, mas vamos lá, vamos falar delas. A segunda delas é a preclusão consumativa. Consumativa vem de consumação, de consumar, de acabar, né, de praticar, digamos assim. Né? Consumiu a caixa de bombons, que comeu tudo. Né? Vamos lá? Exemplo, prazo para contestação, 15 dias. Lembra que eu posso abrir mão dos prazos? 15 dias, mas eu abri mão, protocolei no 11º dia. Protocolei no 11º dia. Significa que eu consumei a contestação. Eu não vou poder mudar aquela contestação. Ah, mas eu lembrei de uma coisa que ficou faltando. Então, não há mais o que fazer. Né? Uma pena você ter lembrado, porque agora você vai ficar sofrendo com essa coisa aí pelo resto da sua vida. Era melhor não saber que tinha ficado um erro lá na sua contestação, no seu documento. Por quê? Porque consumou-se o fato. Você não vai ter como refazer aquele ato processual. Ok? Por fim, a terceira classificação que a legislação traz para nós é ali a preclusão lógica. O próprio nome já resume tudo. É quando, pela lógica, você pratica um ato que contraria outro. Vamos pegar um exemplo aí também. Às vezes, por exemplo, é mais fácil de entender. Mais uma vez, saiu lá a minha sentença. Então, se saiu a sentença, eu tenho lá um prazo de 15 dias para apelar, para eu poder recorrer dessa minha sentença. Acontece que no 10º dia, eu procuro o autor e faço lá o pagamento. Eu pago toda a minha dívida. Ora, se você foi condenado a pagar alguma coisa e você pagou essa coisa, você, pela lógica, não terá mais interesse em apelar. Se você apelar, você não poderá fazê-lo, porque houve a preclusão lógica. Se você quisesse apelar, você não podia ter quitado a dívida. Né? É uma questão de lógica. Mas, como eu mencionei a vocês no começo da nossa conversa desse assunto aqui, a mais importante é essa, é a preclusão temporal. Né? Essa que de fato acontece e atormenta a vida das pessoas. Preclusão temporal é a perda do tempo. Você perdeu a oportunidade de praticar aquele ato processual. Beleza? Certo até aí? Acontece que a lei... Tem uma pergunta aqui, não entendeu a preclusão lógica. Preclusão lógica ocorre quando você pratica um ato processual que contraria um outro ato. Vamos dar mais um exemplo aqui. O juiz abriu prazo para que você apresentasse o rol de testemunhas. Então, você tem que apresentar lá o nome das suas testemunhas. Então, o que acontece? Você vai lá, ou melhor, você tem que apresentar provas. Você tem que apresentar provas. Né? As provas podem ser perícias, testemunhas e outras tantas. Então, você vai lá e apresenta para o juiz e fala para o juiz, excelência, eu quero apenas a prova testemunhal. Ora, se você falou que você quer a prova testemunhal e não mencionou as outras, não mencionou, por exemplo, a prova pericial, pela lógica,
você só quer as testemunhas, você não quer a perícia. Então, é uma preclusão que ocorre quando você pratica um ato, você poderia ter praticado um ato diferente, mas você pratica um determinado ato. Então, como eu disse, Bruna, que fez a pergunta, é o que raramente você se depara, raramente você encontra. A preclusão, basicamente, que a gente se depara é o tempo dentro do processo é que é mais importante. Então, voltando à explicação, a preclusão lógica, se quiser anotar até, ocorre quando se pratica um ato processual, vírgula, o qual inviabiliza a realização de outro ato. Ela é mais complicadinha de entender mesmo, né? Ela às vezes até se Ô, professor, confunde, repete o que você falou. Você falou muito atrapalha um rápido. pouco entre o... Oi? Repete o que Não você ouvi? falou. Você ditou muito rápido. Ocorre quando se pratica um ato processual. Quando se pratica um ato processual que inviabiliza a realização de outro ato. Então, é aquela questão da lógica, né? O começo, o meio e o fim. Se a gente sabe aonde vai chegar, e depois que a gente estuda processo, você sabe qual é a sequência de todos os atos. Se você rompeu um dos atos, significa que você não tem mais interesse nos outros. Ok? Belezinha? Ficou mais claro? Bom, como eu ia dizendo, toda essa questão da preclusão, em que eu gosto sempre de resumir na perda de prazo, a parte pode pedir, né, que seja reaberto o prazo, né, permitir que protocole documentação fora do prazo, desde que comprove a justa causa. Mas o que, que é essa famigerada justa causa? A justa causa é evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Então, a justa causa seria aquela situação em que você está indo para o fórum, está indo para a audiência e bate o carro. Você não chegou lá, não foi porque você quis, foi porque o carro bateu, houve a colisão, você não conseguiu ir para lá. Ou ainda, no dia da audiência, você teve lá uma intoxicação alimentar, né? Você tinha o último dia para protocolar a sua contestação e você teve intoxicação alimentar, você perdeu o prazo da contestação. O problema da justa causa é que fica lá para o juiz escolher não, decidir se é ou não é, porque justa causa é um conceito muito amplo e é muito difícil, às vezes você pode ter problemas. Então, o que eu sempre falo? Eu falo assim, que você tem que sempre se preocupar em não depender de pessoas, mas se necessário, você vai ter que alegar justa causa. O que aconteceu num caso concreto em que eu atuava? Eu era o advogado do autor e o advogado do réu perdeu o prazo para contestar. Houve a preclusão temporal lá porque ele perdeu o prazo. Ele justificou para o juiz que ele perdeu o prazo não foi porque ele quis, perdeu o prazo porque ele sofreu um infarto. E é verdade, né, ele era meu amigo, é meu amigo até hoje, mas a gente jogava golfe junto, tal, e aí ele tinha sofrido um infarto, até visitei ele no hospital, não sabia que ele era o advogado do réu, até visitei ele lá, e aí o que aconteceu? Ele alegou para o juiz a justa causa. Eu, né, amizade é amizade, negócios muito separados, eu peticionei, falei: "Excelência, de fato, é verdade, ele realmente sofreu um infarto, ficou hospitalizado. Acontece que a procuração que ele anexou no processo tem o nome lá de mais 3 ou 4 advogados. Então, os outros advogados poderiam ter peticionado. Ele até me ligou, falou: "Pô, mas você sabe que os outros advogados só fazem processo criminal". Falei: "Então, só que todo mundo é advogado para atuar em todos os processos, seja ele civil, criminal, trabalhista, previdenciário. Então, infelizmente, seus colegas tinham que ter assumido a responsabilidade de feito o documento. No
No caso concreto, o juiz acabou não aceitando a contestação dele, considerou que houve a preclusão, né, e teve todo um prejuízo para o cliente dele. Então, justa causa, como eu sempre falo, fica a critério do juiz julgar, é um critério aberto, isso pode dar problema. Então, evitem, né, procurem cumprir prazo, que é a melhor coisa que você faz. Bom, de qualquer maneira, verificada a justa causa, o juiz permitirá que a parte pratique o ato, vai dar um prazo para que a parte cumpra aquele ato em que ele tem que fazer, ok? Beleza, é isso? Bom, visto a preclusão, a gente vai ver agora então a parte da contagem de prazo. Como que se conta um prazo? Aqui, esse 224, ele tem uma redação exclui o dia do início, inclui o dia do final. Eu digo o seguinte, a contagem de prazo é feita de forma natural. A gente conta prazo do jeito que a mãe da gente falou, né? Então, daqui a 2 dias, que dia será? Bom, hoje é quinta, sexta, sábado. A gente conta prazo assim naturalmente. A única coisa que a gente tem que estar atento para o processo civil é que a gente só vai contar no processo civil dias úteis. Então não fiquem se preocupando com esse negócio aqui não, de excluir dia do início e incluir dia do final, que você vai se atrapalhar. Pensa sempre, eu conto de forma natural os dias úteis, ou seja, para eu começar a contar um prazo, tem que ser no dia útil. Então, se a pessoa foi intimada hoje, dia 18, amanhã é dia 19, amanhã é sexta-feira. Sexta-feira é dia útil? É. Então, dia 19, dia 1. Dia 20 é sábado, dia 21 é domingo, dia 22, segunda-feira, é o dia 2. Né? E assim vai, dia 23, 3, dia 24, 4, 25 é o quinto dia útil que eu tenho. Então, dia 25 é o dia que eu vou cumprir, protocolar a minha petição. Tá? Então, eu conto apenas os dias úteis, perfeito? Então, dia 25 é o quinto dia, é o dia em que eu vou ter que protocolar o meu documento se o prazo for de 5 dias. Bom, mas e se por acaso dia 25 fosse feriado? Bom, venceu no dia 25. 25 é dia útil? Não. 25 é feriado. Então, eu vou fazer o quê? Vou contar o próximo dia útil, que é dia 26. Então, o prazo ele sempre começa em dia útil e sempre termina também em dia útil. Perfeito? Claro isso, pessoal? Então, essa é a regra que eu brinco sempre, é a regra para condições ideais de temperatura e ambiente, porque eu posso ter imprevistos. Um deles, vou começar pelo imprevisto do sistema. Hoje, como os processos são processos eletrônicos, se por acaso a página, né, o site do tribunal fica fora do ar, né, a página do Projude ficou fora do ar, e o meu prazo era hoje. Vou me preocupar? Não, não preciso me preocupar, por quê? O sistema ele vai ser informado essa falha do sistema e o processo será reaberto para mim. Eu vou ter uma nova oportunidade, vou ter mais um dia para praticar esse meu ato. A mesma coisa ocorre quando é fórum. Né? Eu tenho que levar o documento no fórum, entregar o documento no fórum. Uma outra coisa que seja obrigatória é levar lá algo para entregar. Se eu tenho que levar no fórum, eu tenho que respeitar o horário do fórum. E se o fórum fechar mais cedo por algum imprevisto, algum problema, esse prazo depois ele tem que ser reaberto para mim. É uma questão que aconteceu, 2 casos reais que aconteceu comigo aqui em Maringá. Um dia eu ainda era estagiário, estou chegando no prédio do fórum e me deparei lá com uma galera do lado de fora, um monte de advogado, juiz, promotor, todo mundo do lado de fora, do fórum, perto do correio. Falei, ué, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Falou, não, é porque veio uma denúncia anônima lá por fora, dizendo que tinha uma bomba no prédio. Falei, o que vocês estão fazendo aqui tão perto? A gente está vendo o que vai acontecer. Falei, eu vou esperar esse negócio lá no escritório. Vai que essa bomba explode por aqui. Então, naquele dia, como o fórum fechou mais cedo, o prazo foi prorrogado para mais um dia. Outra situação também, aqui no Fórum de Maringá, no mesmo prédio ali perto do McDonald's,
houve um abalo sísmico, né, tremeu, o prédio do fórum tremeu. Depois viu-se que é uma questão de vazamento de água que teve muito forte, mas enfim, o prédio tremeu. Como o prédio tremeu, o pessoal ficou com medo de terremoto, esvaziaram o prédio ali, evacuaram o prédio. Então, nessa situação, como fechou antes do horário, o prazo que encerrava naquele dia foi prorrogado, ok? Então, a gente tem que estar atento a isso, sempre lembrando que é no dia útil, se houver alguma falha, essa falha, que não é culpa do advogado, permitirá então a prorrogação do prazo processual. Ainda, lembra que eu falei lá que a parte pode desistir do processo? Só que ele pode desistir, não, perdão. Ele pode cumprir o ato antes do término. Então, lá no 13º dia, ele cumpriu antes dos 15 dias, ok, ele assim, renunciou, ele abriu mão, vamos dizer, fica melhor, ele abriu mão do prazo que restava. Agora, ele também pode renunciar expressamente. Isso é muito comum em sentença, né? Quando você tem a sentença, você tem um prazo para recorrer. Aí, ao invés de recorrer, você faz o quê? Você pode abrir mão do prazo do recurso. Mas por que a gente abre mão do prazo do recurso? Abre-se mão do prazo do recurso para que ele transite em julgado, para que o processo ande mais depressa. Só que prestem atenção, a renúncia exige manifestação expressa. Tem que escrever, abriu mão lá da questão do, eh, do prazo que restava, ele renunciou ao prazo. Uma coisa é você não falar nada e protocolar, outra coisa é você não falar nada e não praticar o ato. Isso vai dar preclusão temporal. E a terceira é você dizer que não vai fazer. Você já está informando o juiz que você não vai fazer, que você está renunciando àquele prazo. Isso já vai te dar aí uma garantia de que o processo vai andar um pouco mais rápido, pelo menos. Ok? Beleza? Ainda, a lei traz para nós a questão dos litisconsortes. Muita atenção agora, que isso aqui no semestre passado erraram de monte na prova, porque não prestaram atenção nas condições. Litisconsortes, quando que ele acontece? Quando eu tenho lá mais de um autor ou mais de um réu no mesmo processo. Olha o que acontece. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores. Então, eu tenho aqui o advogado X e aqui eu tenho advogado Y. Tenho lá duas partes com seus advogados. Acontece que cada um tem seu escritório em um endereço, Avenida Brasil 23, Avenida Brasil 102. Então, olha só, litisconsorte, advogado diferente, com endereço diferente. Os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, de escritório de advocacias diferentes, terão contados em dobro o prazo para suas manifestações. Só que olha aqui, ó, parágrafo 2º, isso não se aplica aos autos eletrônicos, ou seja, só vai dobrar se for processo físico. Hoje está em extinção o processo físico, mas se for em processo físico, dobra. Então, prestem atenção a essas condicionantes: litisconsorte, advogados diferentes, endereço diferente, processo físico, aí o prazo dobra. Se for processo eletrônico, não dobra, não tem nenhuma influência. Você fala, mas por que essa diferença? Bastante simples. Processo eletrônico, quantas pessoas podem ter acesso a esse processo? Infinitas. Todo mundo pode abrir o sistema lá simultaneamente, desde que o sistema aguente suporte, né, mas até umas 50 pessoas, com certeza, não vai ter problema. E você não vai ter 50 advogados olhando o processo simultaneamente, o mesmo processo. Agora, no processo físico, quantas cópias eu tenho? Uma cópia. E aí? Como é que os dois advogados, um advogado é de São Paulo, o outro do Tocantins, como é que eles vão ver esse processo? E o processo é aqui de Maringá.
Então, por isso que o prazo ele vai ser um prazo dobrado. Ao invés de ter 15 dias para contestar, por exemplo, terão 30 dias. Por quê? Nesses 30 dias, as partes podem combinar, um ver um processo primeiro, outro ver depois, para poder resolver. Perfeito? Então, muita atenção a isso. Só vai dobrar o prazo se por acaso forem advogado diferente, história diferente e o processo for processo físico. Se for processo eletrônico, essa regra não se aplica, não há necessidade de aplicação dessa regra. Perfeito? Ok? Ainda, a gente tem ainda as últimas regrinhas para contagem de prazo. E vou chamar a atenção das importantes. Nós temos essa regra aqui, ó. O prazo para todo mundo, né, é contado a partir da citação ou intimação ou notificação. Só que a lei traz algumas regras. Essa regra aqui, ó, data da juntada. Então, eu conto o prazo a partir do momento em que o réu, ou perdão, a partir do momento que foi anexado ao processo o aviso de recebimento ou o mandado do oficial de justiça. Então, não é isso é muita atenção, gente. O prazo não é contado da data em que a pessoa recebeu o oficial de justiça em casa. É contado da data em que o oficial de justiça entregou o documento, entregou não, a data em que o documento foi anexado ao processo. A mesma coisa é a correspondência. Não é da data que a pessoa recebeu o AR, é da data que esse AR foi anexado ao processo. Isso dá diferença? Muito grande. Às vezes, o oficial fica lá comandado 2, 3, uma semana, um mês na pasta sem devolver no fórum, e aí o prazo só vai contar da data em que for juntado ao meu processo, ok? Ainda continua, ó, da data em que a pessoa esteve no fórum, que ela foi lá na secretaria do fórum. Então, se a pessoa foi no fórum para olhar o processo, será que ela está sendo processada, ela foi lá para ter certeza, o escrivão lá no fórum fala, ó, a senhora é a ré, o senhor é o réu, então pedir agora o senhor está citado. Então ali não vai precisar juntar o AR ou o mandado, até porque não teve. Vai ser juntado a partir da hora que a pessoa esteve no balcão do fórum para ver esse processo. Perfeito? Uma outra regra se o processo eletrônico, se você consulta ele de forma eletrônica, você vai contar a partir da data da consulta, que é uma coisa lógica, a partir do momento que você teve acesso ao documento, você está sabendo da existência do documento, então não tem como negar a sua ciência. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Lembra aqui atrás da data da juntada? A gente falou agora há pouquinho, ó, da data da juntada, tá? Da data da juntada às autos. Mas o que acontece? E se eu tiver 2, 3 réus? Olha que interessante isso aqui. Quando houver mais de um réu, o prazo para contestar é contado a partir da última juntada. Então, citou o réu, enquanto não juntar o último mandado, o prazo não começa a correr para ninguém. Como me perguntaram na aula passada, professor, mas tem 4 réus, 3 foram citados e um dos réus não foi encontrado. O que acontece? Nada. O processo fica parado até que todos os réus sejam encontrados, até que todos os réus sejam citados e os documentos anexados ao processo. Ok? Então, por isso que a gente fala que o processo é moroso, porque às vezes realmente demora muito para encontrar o réu, enquanto não encontrar todos os réus, o processo não vai andar, não vai tramitar. Ok? Ainda, se for Diário da Justiça eletrônico e contar da data que for publicado no Diário da Justiça. Hoje essa regra não se aplica mais, porque no processo eletrônico, todo mundo tem acesso ao processo eletrônico. Lá o Diário da Justiça fica apenas para edital, alguma coisa assim, não tão importante para nós, ok? Essa outra regra também quase não existe mais, que é da data da carga, quando a intimação se der por meio de retirada do processo. Aqui é para o processo físico, se o advogado for lá no fórum e retirou o processo físico, na data que ele retirou o processo, que ele está sabendo que ele tem que cumprir alguma coisa no processo. Então,
as regras mais importantes é aquilo que eu falei, a data da juntada e essa outra regra, que isso aqui é que vai fazer toda a diferença, né, na maioria dos processos. E por fim, para encerrar a nossa explicação, a gente ainda tem essa última regra que é a seguinte: se a intimação for para a parte, aqui não é para o advogado, for para a parte, ou para uma testemunha, qualquer outra pessoa que participe do processo, um gerente de um banco, um perito, qualquer pessoa que não seja o advogado, que tenha que praticar o ato, aí é contado da data da entrega da documentação, tá? Da data em que se der a comunicação. Então, eh, o gerente do banco tem que entregar os extratos bancários em 5 dias. A intimação oficial leva a intimação para ele. Entrega a intimação para ele hoje. Ele tem 5 dias úteis para entregar essa documentação, contada da data que ele assinou o documento e não da data que o oficial devolveu a intimação em cartório, ok? Muito importante essa regra aí, quando se trata de pessoas que não seja o advogado que vai praticar o ato, ok? Então, meus queridos e queridas, isso era o tema que eu tinha preparado para vocês, para a gente falar a respeito de prazos, ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, fico à disposição para a gente poder responder.